Olá pessoal, hoje nós vamos mostrar aqui 3 formas de plantar cebola que podem ser utilizadas em cultivos domésticos, né? Nós já mostramos aqui no passado que a gente pode plantar aqueles pedacinhos que sobram da cebola quando a gente corta, e sobra aqui a base da cebola que normalmente a gente não consome, e elas podem ser plantadas. Nós já mostramos inclusive um vídeo aqui no canal, o desenvolvimento desse tipo de opção de plantio de cebola. Nós também já mostramos aqui, e vamos mostrar novamente, as chalotas, que são um outro tipo, uma outra variedade de cebola, são cebolas menores, né, e muito saborosas, porque são suaves e adocicadas. Elas desenvolvem vários bulbos menores, como vocês estão vendo, por isso às vezes ela é chamada de cebola família, né? Então a gente planta, colhe, consome uma parte desses bulbos e reserva uma parte para o período seguinte para fazer o plantio, né? E há a forma que é a forma comercial de se plantar cebola, que a gente pode perfeitamente também, inclusive é a mais recomendada, que a gente plante diretamente por sementes. A gente compra as sementes, semeia. Nesse caso nós vamos ter que fazer um canteiro, produzir as mudas e no momento oportuno transplantar essas mudas para produzir cebolas, para produzir os bulbos, né? A primeira coisa que a gente tem que ver aqui é a questão da época, né? Para qualquer uma dessas cebolas, a época mais adequada para a gente plantar é no outono e inverno, principalmente nós aqui que estamos em climas mais quentes. Então é nesse período que as temperaturas mais amenas são propícias ao desenvolvimento da cebola. Agora, em países muito frios, com invernos rigorosos, né, os plantios podem ser feitos na primavera, exatamente por conta do gelo, né, da neve e do inverno muito rigoroso. O plantio dos bulbos é muito fácil. Basta a gente colocá-los sobre uma pequena cova, né, e deixar que eles desenvolvam os bulbos no momento oportuno. É algo bastante simples, fácil de se fazer, rápido, porém há inconvenientes. Nem todos os bulbos germinam. Quando há o desenvolvimento da planta e novos bulbos vão aparecer, costuma haver um desenvolvimento de mais de uma cabeça, o que fatalmente vai dar bulbos menores, e obviamente é difícil de fazer um plantio maior com essa técnica. Então a gente acha interessante como forma de aproveitamento, né, de um resto da cozinha, e que acaba realmente dando novos bulbos, é um fato. Inclusive há pessoas que recomendam cortar metade da cebola, aí não vale a pena, não é? Porque aí a gente joga metade da cebola fora. Não, é importante pegar só aquela parte mesmo que a gente rejeita e plantar. E também não há necessidade de fazer como alguns recomendam, de esperar que ela desenvolva as raízes num copo d'água, por exemplo. Não há necessidade. É simplesmente colocar no solo. A umidade do solo, né, e a ausência de luz vão induzir a brotação das raízes e o desenvolvimento de uma nova cebola. As chalotas também são muito fáceis, né? Já que aqui nós temos um bulbo, basta então que a gente plante ele. Aqui a gente vai usar cerca de 10 centímetros entre uma planta e outra, e 20 centímetros entre as linhas. Então é um processo muito fácil, tá? Plantar chalotas a partir dos seus bulbos. Como nós já estamos numa época adequada, em breve aí, cerca de uma semana a 15 dias, elas já vão estar brotando, e não é preciso fazer nada demais, exceto os tratos culturais normais de ter que irrigar, manter a planta livre
da competição com as ervas daninhas. E, obviamente é muito conveniente que a gente coloque aqui depois uma cobertura morta, né? Para manter a umidade e também nos ajudar no combate das ervas invasoras. Na verdade, ervas invasoras é até um termo incorreto, porque as ervas que são as legítimas herdeiras do terreno são exatamente as plantas nativas. As invasoras são as espécies exóticas que a gente está colocando aqui, né? De qualquer forma, essas espécies de plantas nativas têm que ser combatidas, pois do contrário a gente acaba não colhendo nada. Então vejam que plantar xalotas é realmente muito fácil. A xalota também pode ser cultivada por sementes, tá? Nós nunca tivemos essa experiência, nunca adquirimos semente de xalota. E o que nós fazemos é, como já falamos aqui, reservar uma parte dos bulbos que a gente não consome para o plantio no ano seguinte. Então vamos agora semear a cebola que a gente adquiriu. Nós estamos um pouco receosos dessa semeadura porque as sementes que a gente conseguiu adquirir aqui no mercado local estão com uma validade muito próxima de vencer. Elas estão aqui para julho de 2025, né? São cebolas colhidas na safra de 2016, né? Então a gente não sabe como as cebolas foram conservadas e pode ser que a germinação não ocorra como previsto, mas estão dentro da validade como é recomendado, né? É possível fazer a semeadura da cebola diretamente no local definitivo, ou seja, no local onde a planta deverá ter o seu desenvolvimento integral, tá? Mas esse tipo de opção não é a principal utilizada. A mais utilizada, inclusive comercialmente, é que a gente semeie em canteiros e espere que as mudas se desenvolvam para depois transplantá-las para o local definitivo. Tá? E a semeadura é bastante simples. Nós vamos fazer aqui linhas espaçadas de cerca de 10 centímetros entre elas e vamos semear essas cebolas. Aí vamos tentar manter cerca de 1 a 2 centímetros entre as sementes, para a gente tenha mudas mais vigorosas. O plantio da cebola de forma diretamente no local definitivo, nem sempre é fácil porque as plântulas da cebola elas nascem muito pequenininhas, parece um fiozinho de cabelo. Então fica um pouco difícil você dar as condições direto no canteiro para que ela se desenvolva e ganhe capacidade de competir. Portanto, a opção de plantar no canteiro
é mais interessante porque aqui nós temos condições de acompanhar o desenvolvimento dela, manter corretamente as atividades de rega e limpeza do canteiro. E aí só quando essas plantas, quando essas mudinhas estiverem maiores, é que a gente vai colocá-las no local definitivo. Bom, agora é esperar cerca de 1 a 2 semanas para que ocorra a germinação e depois aguardar o desenvolvimento das mudas por cerca de 1,5 a 2 meses até que elas atinjam o desenvolvimento necessário para serem transplantadas. Então vamos esperar que elas germinem de forma adequada, né? A inscrito do canal que nos questionou sobre prazo de germinação das sementes de cebola, no caso a semente de xalota, e normalmente a expectativa aqui é que seja 1 ou 2 semanas, né? No máximo aí umas 3 semanas. Passou disso, é provável que alguma coisa tenha dado errado. Pode ter faltado umidade, pode ter sido excesso de umidade ou encharcamento, e o mais provável é a semente sem vigor e sem capacidade de germinação por conta de estar fora do prazo, né? De já ter vencido ou não ter sido armazenada de forma correta. E isso é o que pode acontecer aqui também com a nossa semente, já que nós temos uma pequena insegurança a respeito da capacidade de germinação dela. Mas passadas aí 2, 3 semanas, se nada acontecer, a gente pode esquecer e tentar obter outra semente. Então vamos aguardar aqui o desenvolvimento desses plantios. Posteriormente a gente faz então outros vídeos mostrando todas as etapas do desenvolvimento dessas plantas até a colheita final. Beleza? É isso. Até mais, pessoal.